Olá, pessoal, estamos de volta, então. O Miguel Shibano, conhecido também como o Velho da Lancha, né? Ele vai nos falar agora da entrevista. Fala, Não, eu estava recordando a você que ele entrevistou o Van Traub, exato. um dos maiores ministros da educação até hoje, no Brasil, né? É. E ele disse que tem mais funcionário público na faculdade, na universidade, do que no exército nosso. Eu não Você tenho tá esse dado, lembrando? mas É, não acho ele improvável, não. Ele falou que tem mais ou menos 400 mil soldados no Brasil, no exército. Tem mais de funcionário público na universidade do que a Força Armada nossa. É, E é bem provável. Então você vê, o dinheiro vai para onde? pois é. Ô Miguel Shibano, continue com a palavra, Primeiro, então. talvez? É. A primeira foi minha, a segunda também. Tá bom, vai pro Junião, então. Junião, por que o Lula teme a CPI dos atos de 8 de janeiro? É algo extremamente estranho, Wagner. Eu não consigo entender, falaram tanto, e toda investigação tem que ser alimentada, tem que ser fomentada. Sim. Sempre agrega, algum elemento se agrega. E quem vai cobrar de nós a não investigação através de uma comissão parlamentar de inquérito é a história. Acho que a história vai cobrar lá na frente por que nós não investigamos, nossa geração, nossa sociedade de hoje, não investigamos a fundo isso. Porque esse medo do atual governo, da CPMI... Ele tá soltando dinheiro, hein? Tá, cargo e por aí afora. Esse medo que justifica mais ainda que ela aconteça. Eu acho que o governo federal, ele mudou o discurso no meio do caminho e a conclusão que se chega é que tem alguém da esquerda, do atual governo, envolvido naquele ato do dia 8 de janeiro. Porque não tem outra justificativa, na minha opinião. E aí, Augusto? Bom, é um mistério de fato. É né? um mistério. A gente que acompanha a política já tem alguns anos, a gente sabe que a vocação do Partido dos Trabalhadores é insistir pela instauração de CPI para qualquer coisa, né? Sempre. E eu só vou recordar que há poucos anos, durante a pandemia, o próprio Supremo Tribunal Federal definiu, invocando lá o direito das minorias parlamentares e tudo mais, que a instauração de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, não é discricionária do parlamento, nem do presidente, nem dos parlamentares. Preenchidos aqueles 3 requisitos, né, o número mínimo de assinaturas, acho que 30. 1/3. Né? 1/3, determinado objeto e determinado prazo, fixado o prazo para terminar, é obrigatória a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, a não instauração de uma comissão a essa altura do campeonato mostra-se até, de certa forma, um desrespeito à adesão que foi tomada lá atrás, durante a pandemia, pelo próprio Supremo. Né? Adesão essa que foi referendada pelo Pleno, até, se eu não estou enganado, foi por 10-1. Até. O Pacheco saiu pela tangente, né? Ele Viu falou a decisão? que as assinaturas tem Da legislatura passada? tem parlamentares da legislatura anterior. É por isso que está na lei? Eu acho que ele inovou. Não, ele pegou um parecer lá. Não. Ele pediu um parecer, falou, deixa eu dar um parecer redondo. aqui Contra ou a pra mim. favor? O procurador a favor. Mas a Soraya não vai questionar isso? A senadora Soraya. São 2 pedidos, na verdade. Tem o da Soraya e tem aquele que foi feito lá no Senado por outro grupo de senadores. A CPMI, se eu não estou enganado, é essa que está no Senado, que não foi colocada. A da Soraya, que está no Supremo, Eu acho que foi questionada? Eu acho que sim também, porque foi a primeira. A dela foi a primeira. Mas o programa do governo atual agora é só combater a CPMI, porque não tem programa nenhum, né? Nem combater a fome, nem gerar economia, nem nada. Não, e furar o teto de gasto também. Vai furar o teto de gasto. Para quem não tinha dinheiro, está gastando 60 milhões cada deputado, agora como é que explica? Não, você que tem que explicar. Não, eu não explico, você sabe como é que eu penso. Você é do povo. Sou do povo e o povo está só sofrendo. Sem picanha? Olha, vai. Nós vamos sentir saudade do Paulo Guedes ainda, viu? Hã? Nós vamos sentir saudade. Não, eu não sou dando Paulo do Guedes, Paulo Guedes. o Paulo Guedes não tem. É o único Eu tenho ministro que eu não saudade. gostava. Nós vamos ter saudade dele. Porque o que o Haddad está querendo fazer agora, esse pacotão que vai vir aí, né? Sim. Você vai ver a consequência daqui 2, 3 anos, não é agora. Não, concordo com você, né? Tá armando uma bomba para explodir daqui a 3 anos. Sempre assim, né? Agora, mas por que agora ninguém se manifesta? O STF não fala nada agora. Só um detalhe, ainda sobre essa investigação do 8 de janeiro aqui, né? A gente viu muita gente invocando, né? Olha, aconteceu no Brasil aquilo que ocorreu nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, né? Invasão do Capitólio. aquela conversa. E lá aconteceu uma coisa curiosa, que aqui no Brasil a gente não vê muita gente noticiando, né? Vendeu-se aquele peixe de que, olha, tá vendo só, esses fascistas, eles invadiram o Capitólio, destruíram tudo e tudo mais. Agora, lá no Congresso americano, eles exigiram e agora eles tiveram acesso às imagens. E eles estão vendo que a coisa ali não foi do jeito que foi vendido, né? Aquela notícia lá de que os fascistas invadiram, quebraram tudo, depredaram.
Muito pelo contrário, tem muita gente ali que invadiu, tudo indica, né, isso vai ser apurado também, eles estão querendo instaurar também uma espécie de CPI deles lá, né? Para investigar justamente isso, que parece que algumas pessoas de dentro do Congresso permitiram a entrada dessas pessoas. Inclusive uma pessoa que supostamente teria morrido, está viva. As imagens lá... Exato, as imagens mostraram que a pessoa que tinha morrido estava viva. As imagens mostraram a pessoa andando lá. Então assim... O senhor concorda com ele? Do quê? Com o que ele falou agora? Eu ainda não dei opinião, eu só falei que... Porque não, porque a semana passada eu falei, mesmo que você falou semana, eu apanhei aqui. É? Oh, Do quê? De gente... quando eu falei que foi armado o negócio, que aquele relógio era meio de meio com o pessoal... não, isso é ignorância sua. Isso aí não tem então, nada a ver. então ele tá falando não, também? Não, ele tá falando lá do Capitólio. Mas é a mesma coisa, que eles Não. copiamos o negócio. Que aqui também, aqui no Congresso aí, que aconteceu dia 8 de janeiro, que tem gente de dentro abrindo porta. Dentro de quem? Hã? Dentro de quem, você quer dizer? Do Da esquerda? Bolsonaro? É verdade. Ele que abriu a porta. É. Tudo isso eu acho que tem que ser investigado, mas Sim, tem que até por fazer. isso acho que a CPI pode Exatamente. pode esclarecer algumas Mas coisas. por né? que eles não querem? Eles não querem porque tem rabo preso. Vai aparecer quem não é para aparecer. Exatamente. Essa CPI. E vai, Verdade é você acha que isso pode dar o quê? Pode dar impeachment? Não. Não consegue. Não, nesse momento... A adesão para uma instauração de uma CPI, ela é, no meu modo de ver, estritamente política, né? Política. Nossa, se falar impeachment nessa altura do campeonato aqui no Brasil, Não, acho não que aguenta, ninguém o Brasil não Mas aguenta. a impressão que dá não é Apesar essa. que né? eu tenho uma opinião muito tranquila com relação a isso, a questão do impeachment. Na minha opinião, o candidato do sistema é o Geraldo Alckmin. Sim. Eu acho que o Lula era o que tinha condições de bater o Bolsonaro. O Alckmin não ganharia do Bolsonaro nas urnas. Então, eu tenho dúvida se o Lula termina o mandato. Tenho dúvidas. E agora, Outra, ele tá falando muita coisa também que não tem sentido, né? não. Tá falando cada é verdade, coisa aí, cada é verdade. discurso dele. Cada vez que ele fala, você enterra um pouquinho mais. Agora, e programa de governo até agora nada. Pra quê, Miguel? Não precisa disso. Não precisa de programa, Miguel. Na Santa Casa você tem programa? Tem um projeto. Projeto do que? Vai saber você quando tem? vamos chegar, que vamos construir, quanto podemos gastar. Ah, tem nada. Tem. Ah, você faz Tem tudo lá, uma não, só. lá tem. Tem uma sim, meta. Tem meta pra Tem cumprir. nada. Que daí se atinge a meta, dobramento. Dobra, Hã? né? Não, não dobramento, porque a meta é acima de 30%, você entendeu, né? Viu? Mas se você não tiver um programa de governo, sabendo o que você quer fazer, 3% nosso, do PIB nosso, não gera emprego. Nós temos que crescer 7% ao ano para poder manter o mesmo emprego lá. Quantos por cento? 7% ao ano, para manter o mesmo nível de emprego. Você está fechando indústria, está perdendo a confiança do empresariado, ninguém está investindo mais nada. Vai piorar, E para ajudar, É triste falar pra você, mas é o verdade Banco isso aí. Americano quebrando, né? quebrando. Quebrando. Essa pra notícia, o pessoal não está dando muita atenção, mas se ela se confirmar e o desastre realmente for aquele que O, algumas o pessoas Banco estão Swiss escrevendo- Bank lá tá ferrou também já, né? Não, é efeito cascata. A gente está falando do Vale do Silício, né? a região mais rica do mundo, não é que Então, a região mais rica... mas Não. o Brasil é diferente dos Estados Unidos. Aqui tem um depósito compulsório. Lá não tem, lá é 100% do capital pode emprestar. Eu acho que lá o governo, não sei se o governo, mas o pessoal lá da área securitária, eles garantem acho que até 250 mil dólares. Isso daí não é nada. Se a gente for para ver, é o Vale do Silício. A Califórnia, se eu não estou enganado, é o quarto maior PIB do mundo. O estado da Califórnia é o quarto maior PIB do mundo. O Vale do Silício é responsável pelo quarto PIB do mundo. Mas se o acontecer um banco negócio lá do feio Sul- lá, se a rede pessoal que bancária do investe Vale do aqui- Silício quebrar, é inevitável uma catástrofe aí Mundial. em larga Mundial. escala. porque Mundial. quem está investindo aqui no Brasil é dinheiro de lá também. Sim. Porque já tá, essa quebra lá nos Estados Unidos lá já está refletindo na Europa. Sim, vixe. Mas não tem como não refletir. Hoje o grande medo é o Credit Suisse ir pro buraco, né? Porque o do Vale do Silício, eles vão contornar de alguma maneira, vão conseguir. O governo americano já vai tá segurar. bancando, né? Mas isso daí eu acho um erro, viu, Wagner? Porque essa história de banco- banqueiro faz um monte de sim, besteira, sim. empresta dinheiro pra Deus e o mundo lá. E depois, na hora que a coisa vai pro saco, vai lá e corre pro governo, é uma baita sacanagem com quem paga imposto. Porque não existe o dinheiro do governo, o dinheiro do Estado, o dinheiro público. Existe o dinheiro meu, seu, de quem paga imposto, do assalariado lá, que vai lá e paga o carnezinho dele. Isso é dinheiro público, né? É justo um assalariado pagar a dívida de um banqueiro? E é o que acontece, né? É o que acontece. Já aconteceu isso lá atrás nos Estados Unidos, lá na crise de 2008. Aqui também, né? Aqui também. No mundo inteiro acontece. O famoso FHC, né, vai? Mas por que esses caras, por que os banqueiros têm esse privilégio?
Mas quem ajudou muito a campanha do atual governo agora, que é sério e transparente, Não, foi o nem João Paulo precisa entrar Lema. nessa seara de quem paga. Tudo bem, tem isso Você também. concorda? A gente O sabe cara que investe muitos e depois vai ter bancos, retorno. o pessoal da área de mercado aí, eles comandam de certa forma os rumos da política, etc, né? Agora, pelo amor de Deus, eu acho que a população não devia se conformar com isso. Não devia, porque é uma Mas sacanagem. vão fazer o quê? Se uma pessoa comum quebra, fica devendo imposto para o governo, por exemplo, o que acontece com ela? Vai pro saco, vai ser executada, vai perder. E a conversa que está se ouvindo também aqui no Brasil é que o governo vai socorrer a Americana. A loja americana. Ah, o governo O vai? governo vai socorrer, o BNDES vai socorrer. Então, mas são 40 bi do povo nosso que vai embora para lá. Sim? Sim. Tá certo isso? Já suspendeu o crédito rural? Suspendeu? Suspendeu. São 8 linhas de crédito rural que o BNDES suspendeu. Agora, se o daqui do BNDES que o Brasil não pode sair para a Argentina pro gasoduto, aí a conversa tem que ser outra, né? Viu? E uma notícia que está nos jornais do dia de hoje, que o ministro da Justiça foi visitar a favela da Maré sem segurança nenhuma. Não, foi... vídeo. não tinha 3 Isso é seguranças. verídico Tinha o vídeo, 3, mas cara. É? Tinha 3 segurança. Não é assim, sem segurança. 3. Na favela da Maré? Com 3 seguranças. 2 carros. Eu vi. E sabe o que do discurso que ele falou, a resposta que ele deu? Não. Que o pessoal tem que acostumar que ele tem que visitar os pobres também. Não é só rico não que tem aqui o ministro. Mas você olha pra você ver isso aí. E agora você me o cara entra numa favela daquela. E você põe na pauta que nós não entraríamos Eu? de forma alguma. A polícia não entra, o cara vai lá acompanhado de 2, 3. Mas só entra o caveirão, quando entra. É, exatamente. Agora você colocou nessa notícia aí que o Congresso vai para gastar 20 milhões com carro blindado. Agora dá pra você esperar? Pra Essa quê? aí é a próxima notícia. Então é pra que blindar carro? O ministro vai sozinho lá? São várias regiões pobres no Brasil, né? Não é só o Complexo da Maré, né? Sim. Agora, todo mundo aqui acho que concorda que numa favela no Rio de Janeiro, acho que 99,999% das pessoas são honestas, são Com trabalhadoras. certeza. Agora, essa minoria esmagadora de 0,001 comanda tudo lá. Comanda. Lá é uma lei própria, são autoridades próprias, a autoridade de Estado não entra lá. É um todo mundo Estado sabe, próprio. Exatamente, é um Estado paralelo que funciona ali, que, convenhamos, isso não foi do dia para a noite, não é culpa só do atual governo nesse Estado de 2023, é uma coisa que vem de décadas e décadas aí de governos que literalmente passaram a mão para o crime organizado. Deixou-se instaurar no Brasil governos paralelos em várias localidades, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no O que está Nordeste. acontecendo hoje no Rio Grande do Norte? No Rio Natal? Grande do Norte, exatamente. Os ataques lá. Exatamente. Augusto, comenta para mim o seguinte: Haddad anuncia medida provisória para taxar apostas esportivas. O que você acha disso? Eu não sou nem do tempo de aposta esportiva, mas na hora que eu li essa notícia eu fiquei refletindo sobre isso. Mas, pô, será que a saída para qualquer coisa mesmo é taxar, é impor alguma coisa? Eu até não acho assim que seja uma coisa tão desarrazoada esse nicho de mercado ser taxado. Sim. A taxação em si não é um mal, porque a gente teve tanto imposto no Brasil, porque você não Tem pode... imposto em remédio e por que não Exato, taxar exatamente, jogo? Né? Exatamente. São jogos online, né? Não é isso? São jogos online. É jogos online. Exatamente. E a ideia do Haddad, pelo que eu vi, seria por meio de uma contribuição. E se eu não estou enganado, essa conversa já surgiu durante o governo Bolsonaro de instituir essa cobrança, só que ela não foi efetivada na prática, né? Eu não vejo motivo assim, por que não taxar Eu acho as que todo mundo apostas? concorda, não? Sim. Por que não taxar? Eu acho que sim. Mas você pode taxar uma coisa que A questão é tendo o como quanto também, a supérflua gente não e pode... liberar outro que não é. Sim, Não é? mas o problema é o seguinte, vamos pensar o seguinte, vamos taxar em 10% as apostas aqui e tirar 10% dos remédios. Não vai acontecer isso. Né? Não vai. É mais 10% mais por caixa 10. do governo. Lógico, vai romper o teto. Exato. Não vai tirar dinheiro. Mas se o governo for esperto e reduzir o alíquoto de imposto de renda ou reduzir o custo do combustível nosso, você vai gerar mais receita. Sim. Você compensa a falta de imposto. Mas aí a gente tem que lembrar que a política econômica desse atual governo não passa pela redução de imposto. Não. E se o governo agora não tiver maioria no Congresso, e essas medidas provisórias que o Lula editou não for aprovada, a bagunça que vai ser. Cai, medida provisória cai de Mas o tal. Congresso é covarde. O Congresso é Aí ele covarde. está soltando dinheiro, dando cargo. E medida provisória é lei ordinária, maioria simples. Não vai ter
ter grandes problemas, não. Viu? Agora, eu tenho esperança nesse novo Congresso. Eu estava muito otimista com um novo Congresso. Posse agora. Mas eu estou vendo que Loteado como não vai todos. mudar muita coisa. Não. Não. Lamentavelmente, porque eu acho que boa parte dos problemas que nós enfrentamos hoje passa pela mão do Congresso. Acho que um Congresso forte e independente corrigiria muita Sério? distorção que nós temos Mas acho que hoje. aqui no Brasil o sistema, a Constituição mesmo, ela é feita para centralizar o poder na figura do presidente, né? Então, apesar de a gente ter a tripartição de poderes, aquela coisa bonita na teoria e tudo mais, E no final até das o contas, Fernando quem tem o Henrique cargo... criou, como que de coalizão, presidencialismo de coalizão, mas não... Não. Eu acho que, assim, lógico, a gente pode discutir várias formas de regime de governo e tudo mais aqui, né? Agora, na teoria, talvez funcionasse melhor aqui no Brasil um parlamentarismo mesmo. Eu também acho. Sim. Né? Eu Sou acho favorável ao uma, parlamentarismo. eu acho que é uma Mas coisa você mais não tem- mas você não dinâmica, tem evita governo. desgaste em caso, por Você não tem exemplo, de governo. impeachment. Aí falou, ó, isso daqui perdeu popularidade, ou Não, começou a pensa bem fazer pra você besteira, ver. vamos trocar. Troca, não tem esse negócio de impeachment, não tem nada. Troca, Ou acabou. criar o sistema do Mas recalque. vai ser uma guerra. O recalque sistema do chefe. é inadmissível que o Brasil não tenha instituído até hoje. É uma coisa... Evitaria o impeachment, o trauma do Sim. impeachment. Mas por que eu vou votar contra mim? Como assim? Ah, eu Porque sou ele deputado vai criar lá. essa lei, o Miguel tá falando. Porque o Congresso vai Ah, criar tá. a lei. Eu vou poder alguém para me arrancar do meu Não, mas é lugar. com relação ao executivo, né? Não, Especificamente. mas eu acho que Não, o igual podia ser pro executivo e legislativo também. Mas o alvo agora seria o executivo. Então, né? mas o parlamentarismo seria um negócio ideal para nós. Eu acho que hoje o presidencialismo do Brasil, as últimas décadas, mostraram que não está funcionando o modelo adotado aqui. Eu acho que o que primeiro que devia mudar no país nosso seria o voto distrital. Não, sim, Seria a melhor sim. coisa do mundo. Sem dúvida. Não seria? Sem dúvida, sem dúvida. Então você vota Eu pelo que você concordo. confia mais, que você conhece E mais. você Mas não sabe vai em quem mudar. você está votando, né? Exatamente, que está na sua porta o cara, né? Agora não Não vão vai colocar mudar, porque não vai os grandão Não. seguram tudo. Agora, Exatamente, é esse mesmo parlamentarismo. O Centrão, o que aconteceu com o Centrão? Troca quem ele quer. Pede para um lado, troca, pede para o outro, troca. Sim. Pessoal, no próximo bloco nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui, tratando do gasto do Senado Federal e também do agronegócio, que o Miguel, embora representando o povo, é o homem do agro. Aguardem.